Olá pessoal, tudo beleza por aí? Fabrício Galego na área. É um prazer novamente estar com você nessa tarde tão gostosa, nesse dia tão bacana, para falar sobre um tema que muitas vezes é tabu nas finanças das famílias, em especial das famílias cristãs, que é a respeito da renda extra. É possível ter uma renda extra nos nossos dias? Será que é bacana a gente gerar uma nova fonte de renda? Vou tirar as principais dúvidas a respeito desse tema hoje, tá bom? E eu te convido a assistir essa aula por completa, que ela pode mudar a maneira como você enxerga a sua remuneração financeira, tá bom? Então é isso. Quem sou eu? Meu nome é Fabrício Galego, eu sou mentor bíblico financeiro. Se você caiu do nada aqui nessa aula, achou interessante? Como é que funciona aqui as dinâmicas das nossas redes sociais? Toda terça e quinta sai uma aula mais densa, uma aula mais aprofundada a respeito do tema de finanças à luz da Bíblia. Isso aqui, ó, da palavra de Deus. O que eu faço? Eu ajudo a transformar casais cristãos que são desorganizados financeiramente em cristãos que investem todos os meses. E investe no janeiro, no fevereiro, no março, no abril, no maio, no junho, no julho. Eles sempre estão investindo. Por quê? Recursos sobram. Recursos estão em abundância na vida dessas pessoas. E eles têm uma correta organização financeira. Tudo isso à luz da palavra de Deus, da Bíblia, tá bom? Se você gosta desse tema, se interessa, achou interessante, curte aí, compartilhe esse material e já larga aí também a sua inscrição. Clica aqui no botãozinho do lado, botãozinho vermelho, e ative as notificações se você estiver vendo no YouTube, tá bom? Nós estamos presentes no YouTube, Facebook e Instagram, tá bom? Então segue a gente e acompanhe o nosso material, porque além dessas aulas, todo dia também sai uma pequena aulinha, um pequeno conteúdo, todo dia sai uma pequena pílula de conteúdo a respeito do tema de finanças à luz da Bíblia. Beleza? Vamos lá para o nosso conteúdo então. Hoje vamos falar sobre renda extra. O poder da renda extra para as suas finanças. Vamos juntos então. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia para começar esse tempo lá em Mateus 7,7. Vamos dar uma olhadinha lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Aqui Jesus está falando no contexto de Mateus capítulo 7, ele está falando sobre a oração, sobre o quanto que quando a gente coloca o nosso coração em determinada empreitada, a gente busca com com todas as nossas forças, né? E em especial aqui o contexto faz referência às nossas orações a Deus, né? Quando que a gente pede para Deus por algo, Ele nos abençoa, né? É natural que isso aconteça em diversas áreas da nossa vida, em especial no que diz respeito às nossas finanças. Eu gosto de começar esse tema falando da renda extra, lendo esse texto, porque muita gente simplesmente deixa de lado isso e acaba essa área da vida e acaba minguando um tanto quanto nas suas finanças. E eu vou te mostrar que às vezes depender de uma única fonte de renda acaba minando a saúde financeira das famílias. E eu te convido a buscar. Se você ainda não tem, busque. Busque e você encontrará. Bata e essa porta será aberta na sua vida financeira. E eu quero te mostrar hoje 5 aspectos, tá? 5 pontos importantes sobre o tema das finanças, da renda extra, tá? E o primeiro é o seguinte: os perigos de ter somente uma fonte de renda. Vou te enumerar alguns perigos aqui, os perigos que mais saltam aos olhos da nossa vida financeira quando a gente só tem uma fonte de renda. E o primeiro perigo é o seguinte: aprisionar-se a um emprego que remunera pouco. Quando você começa um trabalho, né, e aquele trabalho te dá uma renda, só que essa renda ela não é muito grande, né? E a perspectiva de crescimento nesse trabalho, não existem grandes chances para você ali naquele contexto. Isso é um perigo, porque às vezes a gente fala assim, esse trabalho ele é momentâneo, e às vezes o momentâneo acaba se arrastando por anos e você fica de certa forma aprisionado a uma remuneração, a um salário pequeno. Né?
E quando você tem um salário pequeno, isso pode ser um problema, principalmente no longo prazo, que é o seguinte. Não sei se você olhar os índices da nossa inflação, são índices que estão bem baixos, né? A IPCA, a taxa Selic, né? Não são taxas hoje que estão muito altas no Brasil. Entretanto, se você for no mercado e observar o preço das coisas, você vai ver que as coisas estão aumentando cada vez mais. E muitas vezes esses índices eles não correspondem com a realidade que a gente está vendo ali no mercado ou quando a gente vai comprar os produtos, né? Por que isso? Porque a inflação ela vai corroendo o nosso poder de compra. Principalmente se a sua remuneração, se o seu salário, ele não é de acordo, ele não é um salário que acompanha esse crescimento dos preços em termos gerais. Isso pode resultar na nossa vida no endividamento, acabar gastando simplesmente mais do que ganha, tá? Lentamente vai entrando por esse processo de endividamento, né? Quando você está aprisionado a um trabalho que remunera pouco. Outro ponto. O 0 a 0 financeiro é uma das piores zonas de conforto que você pode estabilizar. Ficar no 0 a 0, principalmente quando você está ali, ó, ganhando pouco, assim, ó, um salário curto ali, uma única fonte de renda, sempre no 0 a 0, é um perigo, sabe por quê? Porque isso lhe impede de fazer reservas financeiras. Né? E quem vive sem reservas financeiras está vivendo na beira do precipício. Pode acontecer alguma coisa com a sua vida e do nada você se vê numa situação difícil financeiramente, tá? Então assim, não fique nesse 0 a 0, tá? E o terceiro ponto que eu te coloco é o seguinte, é um versículo que eu quero te ler, que é o seguinte, ó, e digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. 2 Coríntios 9, 6. Paulo, quando está falando desse versículo aqui, está falando para a igreja ali de Corinto, falando a respeito das ofertas, né? Quanto que a gente semeia quando a gente oferta para Deus. E a gente pode olhar para esse versículo e tirar uma aplicação também para a nossa vida financeira, né? Se você tem apenas uma fonte de renda, você está semeando apenas de uma maneira. Você está colocando todos os ovos na mesma cesta. Quem semeia pouco e uma fonte de renda ainda que remunera pouco, você está justamente usando essa estratégia de não semear com fartura. Se você quer colher com mais abundância, é necessário aumentar a sua semeadura, as suas sementes. Tá? E é isso que esse versículo fala, da gente aumentar a semente. Só para você ter uma ideia, sabe quantas fontes de renda eu, Fabrício Galego, tenho hoje em 2020? São 9 fontes de renda. Ou seja, de 9 pontos diferentes vem dinheiro para minha conta corrente todos os meses. Isso é muito legal, porque no mês, quando vai pior uma das rendas, a outra melhora. Eu não estou dependendo exclusivamente de uma única fonte de renda. Isso é muito, muito legal. E eu não comecei com as 9 fontes de renda, né? Isso é importante você saber. Fui aumentando aos poucos esse processo. E eu estou constantemente na minha vida financeira, trazendo para dentro da minha casa, novas alternativas e até tirando alternativas que vão ficando obsoletas. Dessas 9 fontes de rendas, às vezes algumas não estão rendendo mais, né? Então eu vou tirando de lado aquilo que não está rendendo e vou colocando coisas que estão sendo mais rentáveis. E às vezes aquilo que não estava rendendo antes, daqui a pouco, opa, isso aqui volta de novo para ser uma fonte de renda na minha vida. E dessa forma eu não fico dependente de uma única fonte de renda. Isso é muito legal. Outro perigo de ter uma única fonte de renda é o seguinte: a vulnerabilidade quanto à perda do seu emprego, da sua fonte de renda. Quando você só tem uma fonte de renda, você está mais vulnerável, né? Pode dar alguma dificuldade no seu trabalho e você perder essa que é a sua única fonte de renda. Você pode ser mandado embora, né? Do nada você pode perder o seu emprego, né? Passa no RH lá e acabou a sua fonte de renda. O que você vai fazer no próximo dia, né? Se você não tem reservas financeiras, isso ainda acaba ficando pior, né? Se você tem uma única fonte de renda, né? E não necessariamente é por uma questão
somente você perder o emprego, né? Mas até mesmo uma questão física pode acometer sobre o seu corpo que te impeça de seguir gerando renda, né? Você pode vir a sofrer de uma doença ou então um acidente que pode trazer uma invalidez temporária ou até, num pior caso, até numa invalidez definitiva, né? Então é muito perigoso você depender somente de uma fonte de renda, somente colocar todos os ovos somente na mesma cesta, tá? E o terceiro ponto que eu te coloco é o seguinte: uma única fonte de renda muitas vezes oculta as incertezas quanto ao futuro. Lá na aposentadoria, se você está dependendo exclusivamente do INSS, né? Do INSS, né? Que tem uma piadinha que diz assim, né? Que a sigla INSS significa, né? Isso não será suficiente. É o que disse, né? Mas não é verdade, não é verdade. É só uma piadinha, né? Por quê? Muitas pessoas às vezes têm uma única fonte de renda, trabalham numa empresa e estão contando que lá na frente vão se aposentar. E existe algo que é o seguinte: com o passar do tempo, a aposentadoria ela vai se defasando com o passar do tempo, né? Outro dia eu perguntei pro meu pai: pai, com quantos anos o senhor se aposentou? Eu não me recordo a data, né? Com quantos anos ele se aposentou? Mas com quantos salários você tinha naquela época? E ele falou o seguinte, que quando ele se aposentou, ele ganhava 10 salários mínimos. Aí eu falei: pai, e tantos anos depois, meu pai já tem bastante idade, né? Tantos anos depois, hoje, em relação ao que o senhor ganhava lá no primeiro dia de aposentadoria, quanto que está hoje? Quantos salários mínimos? E pasme, menos da metade, menos de 5 salários mínimos ele ganha hoje de aposentadoria. Como ele tem outras fontes de renda, ele está tranquilo também quanto a manter-se financeiramente. Mas o fato é, se você está dependendo somente desse INSS para aposentadoria, saiba que com o passar dos anos vai acontecer uma defasagem natural desse rendimento, né? Se você se aposentar com 5 salários mínimos hoje, daqui 10 anos não vai ser mais 5 salários mínimos o seu poder de compra, será reduzido, tá bom? Será reduzido. Por isso da necessidade de não, desde hoje, de não depender somente do INSS. Sabe que até mais saudável é contribuir para o mínimo do INSS, né? Você ter, assim, ir disseminando ao longo da sua vida financeira diversos ativos, diversas fontes de renda que vão servir para você de aposentadoria lá na frente e nem depender tanto do INSS assim, né? Isso é mais saudável para o nosso futuro financeiro, tá bom? Terceiro ponto que eu quero abordar hoje aqui, alguns tipos de renda extra, né? Talvez você não tenha nunca tido a oportunidade de ter uma renda extra e você nem sabe por onde começar, né? Se você tem qual ideia você pode ter? Eu quero te dar alguns tipos aqui de renda extra. Quem sabe isso pode abrir um pouco os teus olhos para aquilo que está diante de você e que você nem está fazendo, né? Nem tá vislumbrando colocar em prática, né? Então vamos lá, então. Olha só, primeira ideia de renda extra é o seguinte: criar algo. Você cria algo com base numa necessidade que existe no mercado. Isso pode ser um produto físico, algo especial, né? Aqui, ó, um grampeador, né? Havia uma necessidade de unir duas folhas e ninguém sabia como unir essas folhas. Alguém teve a ideia de criar um grampeador, que inclusive é uma ideia excepcional, né? O grampinho faz assim e junta as duas folhas, né? Família, como é que eu vou ter uma ideia tão genial quanto essa, né? De criar um grampeador, né? Daqui a pouco você identifica alguma necessidade latente que não existe ninguém ofertando algo no mercado, você tem a ideia de colocar em prática isso, né? Não necessariamente precisa ser uma coisa física, mas daqui a pouco alguma coisa do meio virtual, né? Um aplicativo, um site, enfim. Empreender é criar algo que não existe. Esta é a primeira ideia para você, tá? O segundo ponto, a segunda ideia é o seguinte: prestar um serviço que você sabe como fazer, né? Às vezes existem coisas que são simples de serem executadas, mas dá trabalho para as pessoas. E as pessoas gostam de atalhos na vida, né? Elas querem pagar para alguém fazer aquilo porque ela não quer fazer, né? E nós temos muito... às vezes a gente tem muito, assim, preconceito para com algumas possibilidades profissionais. Eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer isso aí, é muita humilhação fazer tal coisa, né? Mas, por exemplo, você sabia que tem gente que ganha vida somente levando o cachorro para passear?
Aqui mesmo, eu moro num condomínio, é um condomínio clube, tem 400 apartamentos aqui onde eu moro, né? O que acontece? A maioria dessas famílias tem cachorrinhos para passear. E tem uma pessoa aqui no meu condomínio que ele colocou lá um cartaz lá embaixo no painel dizendo assim, que leva o cachorro para passear. Então, olha só, do nada ela criou um negócio, uma renda extra para ela, simplesmente pegando os cachorros aqui do próprio condomínio e levando para dar um passeio. Porque os donos eles falam, eu não quero levar meu cachorro para passear, né? Então ela contrata alguém para fazer isso. Olha uma renda extra, né? Existem pessoas que nesse tipo de renda extra chegam a tirar até 5 mil reais por mês levando o cachorrinho para passear. Olha só que bacana, né? Um serviço prestado, né? Outro serviço, outra ideia de serviço. O imposto de renda, né? Quando chega a época do imposto de renda, tem pessoas que têm dificuldade com a tecnologia, que não sabem como fazer. Se você tem a destreza para fazer isso e condições técnicas, execute esse serviço para as pessoas, ajude as pessoas com algo que você sabe fazer. Ou até mesmo uma aula particular, né? Um reforço particular, uma aula que você pode dar para alguém baseado naquele conhecimento que você tem. Você toca violão, você fala inglês, enfim, você tem condições de prestar um serviço para alguém em cima de algo que você já domina, né? Algo que você domina, né? A terceira possibilidade, algo muito real e muito forte hoje em dia, é o chamado marketing digital. Simplesmente na internet você poder intermediar algumas negociações, né? Negociações de venda e você ganhar uma porcentagem em cima disso. Marketing digital, né? E o marketing digital ainda traz outras possibilidades, né? Venda de cursos online, né? Enfim, outros tipos de trabalho nessa área simplesmente digital. É uma área que para mim eu acho muito legal, inclusive é uma das minhas fontes de renda, é o próprio marketing digital, né? Através de venda de produtos online, venda de produtos online. E sabe que quarta ideia que eu quero te dar aqui é o seguinte. É uma coisa que é muito tabu também na nossa sociedade e que é um dos grandes segredos de quem obtém bons resultados financeiros. É a parte das vendas. Aprender a vender. Vender é uma bênção, meu querido, minha querida. Vender é algo maravilhoso, né? Algo maravilhoso. Você poder intermediar uma negociação, poder gerar valor para alguém em troca de uma remuneração, algo digno, algo bacana, né? E você tem a possibilidade de fazer uma renda extra vendendo, né? Eu, quando era criança, eu gosto muito de contar essa história. Eu queria comprar ali um videogame. Meu pai falou, filho, em vez de eu te dar o videogame, vamos vender algo. E eu fiz um cartazinho, escrevi assim numa folha de papel, vende-se pipas. Colei na porta, no portão da minha casa, no portão de madeira, me recordo da cena, com durex assim mesmo, colei vende-se pipa. E eu fazia as pipas ali para vender, e eu vendia para as crianças da rua, cobrei lá um valor, fazia. Isso foi muito legal, aprendi desde cedo como vender. Vender é uma bênção, é algo maravilhoso, né? E você pode ingressar dentro de uma empresa que trabalha com o conceito de marketing multinível, até venda direta. Por exemplo, né, Mary Kay, né? O que a Mary Kay faz? Ela tem ali os produtos ali, né, que elas vendem, produtos de beleza. Então as mulheres elas compram e revendem para os clientes dela, né? Ela monta uma rede de clientes e vai revender esse produto e às vezes até trazer novos vendedores, né? E vai formando a sua rede de vendas, né? Tudo começa com uma empresa de vendas, com um processo de vendas, né? Mas algo que eu te deixo, um conselho que eu te deixo é o seguinte: procure uma empresa sólida, um produto bom para vender, né? Cuidado com essas pirâmides financeiras, tá? Não ofereça esse tipo, não entra nesse tipo de negócio, tá? Que você pode prejudicar a sua imagem e fazer mal a pessoas ao seu redor. Muito cuidado com pirâmides financeiras. Se você vai entrar numa empresa de venda direta, de marketing multinível, procure uma empresa sólida, uma empresa que tenha condições de apresentar um bom produto e ela remunere de maneira sustentável, tá? Toda a rede dela, né? E o terceiro ponto que eu quero deixar aqui hoje a respeito desse tema, você já teve algumas ideias, é o seguinte: as possibilidades de uma renda extra para a vida de quem só tem uma renda, elas são muito grandes. Você tem que entender que
Quem inicia um processo de ter uma renda extra está colocando diante de si grandes possibilidades financeiras e até mesmo profissionais. E eu quero colocar alguma dessas possibilidades para você. Eu quero te equipar hoje com argumentos para você dar o passo de começar esse processo na sua vida. Olha só, uma renda extra, ela pode ocultar grandes possibilidades profissionais para a sua vida. Muitas vezes a gente se encaixa numa profissão que ela é mal remunerada, que a gente às vezes nem tem muito habilidade, a gente se adapta numa realidade e a gente tem um sonho oculto. Por exemplo, você tem um sonho de cozinhar, você adora cozinhar, fazer pratos, né? Você tem muito sonho de ter um pequeno negócio de alimentação. Uma renda extra pode revelar essa grande oportunidade profissional. Você começar na casa sua a fazer uma marmita, uma quentinha, uma marmita, começar a vender salgadinhos, enfim. Entende o que eu quero dizer? Que dali pode vir uma sementinha que começa a florescer e daqui a pouco pode se transformar na sua renda principal. Pode virar a sua renda principal. Isso é sensacional, tá? Maravilhoso. Segundo ponto é o seguinte. Uma renda extra, ela aumenta a sua entrada de recurso financeiro, né? Ela começa devagarzinho, no comecinho é pouquinho mesmo, né? Mas isso aí, ó, vai aumentar, vai diversificar a sua entrada de recursos. E o terceiro, oportunidade de desenvolver novas habilidades e viver o seu sonho profissional. Nem sempre uma renda extra começa com algo que você domina plenamente, né? Por exemplo, no meu caso, eu tinha o sonho de trabalhar no marketing digital, né? Certa vez eu fui no acampamento da igreja e eu falei com um rapaz lá, falei, o que você trabalha? Ele falou que ele trabalhava com marketing digital, ele vendia cursos de violão, tudo pela internet, e ele trabalhava, quando eu vi aquilo eu fiquei vislumbrado com aquilo, falei assim, mas como isso, que coisa sensacional, eu nunca tinha ouvido falar disso. A partir daquele momento eu decidi, eu quero isso para minha vida, mas eu não tinha essa habilidade, eu não sabia como é que isso era, como é que funcionava, como é que eram os trâmites. A partir daquele momento eu falei assim, eu vou estudar essa parada. Eu vou começar a estudar isso, eu vou desenvolver essa nova habilidade. E dali surgiu grandes possibilidades para a minha vida profissional. Desenvolver uma nova habilidade, tá bom? E outro ponto muito chave para a renda extra é o seguinte, ela facilita a formação de reservas ou então o pagamento de dívidas. Às vezes você tem uma dívida que está ali se enrolando há anos, tá? Ou então você nunca consegue sair do 0 a 0. A renda extra é uma excelente possibilidade para você fazer o quê? Você pegar e começar a canalizar os recursos para sua formação de reserva, ou então pagar aquela dívida que está se enrolando há muito tempo. Foi o que eu fiz na minha vida. Quando eu estive endividado, a minha fonte de renda era muito curta. Era uma fonte ali escassa, né? Era muito pouquinho. Que eu tive que mudar de trabalho. E eu comecei a gerar outras fontes de renda e canalizei no pagamento das dívidas, aquilo que era o a mais, tudo aquilo que estava entrando a mais para mim. Isso fez a diferença e vai fazer a diferença na sua vida também, se você partir para esse ponto da renda extra, tá bom? E o quarto ponto que eu quero falar a respeito disso é o seguinte, ó, existe um segredo no meio profissional, que é o seguinte, que só os vendedores, eles dominam esse segredo e eles não revelam para todo mundo, sabe? Que é o seguinte, vender é mais fácil do que parece. Vender, ele é um tabu na nossa sociedade. Quando a gente fala de vendas para as pessoas já ficam ali tudo cheio de preconceitos, né? Eu não sei vender nada. Nossa, se eu tiver que vender, eu compro, né? Eu vou vender uma coisa, a pessoa acaba comprando. Eu já vi tantas mulheres falar isso, né? Não, eu não nasci para vender, é o que elas falam, né? Eu não nasci para vender, Fabrício, eu não nasci para vender. Mas vender é mais fácil do que parece. Olha só, eu vou te dar 4 dicas que vai abrir um pouco os teus olhos quanto a esse tema. É o seguinte, ó. Qual que é o segredo de você conseguir vender algo? Primeiro ponto é o seguinte, você tem que comprar o que você vende. Fabrício, eu vendo um carro, eu tenho que comprar esse carro para vender? Não necessariamente. Assim, ó, quando eu falo que você tem que comprar o que você vende, você tem que acreditar no que você vende. Você tem que vender aquilo com o seu coração,
com o seu coração, entender que aquilo vai fazer bem para a pessoa, que está gerando valor para a pessoa, tá bom? Que você não está enganando a pessoa ao vender aquele produto para ela. Isso é chave no processo de vendas, né? Quando eu vendi aquelas pipas para as crianças na rua, eu vendi uma pipa que eu sabia que ia ser boa, que ela ia voar alto, aquelas pipas, elas tinham o potencial de voar. Se eu fizesse uma pipa que o cara ia tentar colocar no ar e ela caía no chão, ia ter vergonha de vender, não ia conseguir vender. Mas eu descobri logo cedo que eu tinha que vender algo que era bom, algo que era eficiente. E eu vendia desde aquele começo. Eu aprendi esse conceito muito bacana. Segundo segredo dos vendedores, tá? Que é o seguinte, basta ter constância. No começo, quando a gente começa esse processo de fazer uma renda extra, de vender, no começo é pouquinho mesmo, é difícil, é desafiador, mas é necessário que haja constância para colocar em ação essa renda na nossa vida, né? Aquilo que hoje é só R$100, tem pessoa que despreza, né? Nossa, todo esse trabalho para ganhar só R$100, todo esse trabalho para ganhar 50, para ganhar 200, para algumas pessoas pode parecer pouco, mas o que acontece? Pense que você está fazendo parte de algo maior, algo mais grandioso, um propósito talvez maior, tá? Independente dos resultados no curto prazo, semeie para o longo prazo. E para fazer isso precisa constância, Terceiro, precisa de foco. Você vai precisar olhar para aquele ponto e iniciar com foco naquele seu trabalho, naquela sua empreitada. Não adianta sempre começar. Eu sempre começo um negocinho aqui e já desisto. Começo um negocinho ali e já desisto. Começo e já desisto, né? Não vai até o final com foco, tá bom? E o quarto ponto, persistência. Persistência, ir até o final. Gosto daquela história do coelho que atravessou uma cidade correndo e um cachorro viu aquele coelho correndo. E ele viu aquele coelho correndo e ele começou a correr atrás. Começou a correr atrás e latir. Eu quero esse coelho, eu vou atrás desse coelho. O que acontece? Os outros cachorros, ao ouvirem aquela cena, começaram a correr atrás do cachorro. Começaram a latir também, correr atrás do cachorro. E logo tinha uma multidão de cachorros correndo no meio da cidade. Correndo assim, né? Todo mundo correndo. Aí daqui a pouco um desistiu, outro desistiu. E no final das contas, ficou apenas o coelho correndo e um cachorro somente atrás daquele coelho. Sabe quem era o cachorro que ficou atrás daquele coelho? Sabe quem? O primeiro cachorro. Sabe por que o primeiro cachorro ficou atrás do coelho? Porque ele viu o coelho. Ele sabia atrás do que ele estava correndo. Os outros só ficou escutando os outros latidos, né? Só foram na onda dos outros latidos. O que eu quero dizer para você? Quando você vê uma oportunidade de uma renda extra, quando você sabe onde você quer chegar com o seu objetivo, você tem condições de ter foco, persistência e constância para ficar olhando nesse objetivo. Que nem esse cachorro que olhava para o coelho e falava assim, não, eu sei atrás do que eu estou correndo. Eu sei. Lembra daquele dia D, do dia sem dívida? Talvez esse é o objetivo, olhar lá para frente, poder focar naquela abundância que virá lá na frente, né? Então vender é mais fácil do que você pode imaginar, tá bom? Basta você começar, tá bom? Segundo ponto é o seguinte, segredo das vendas, é o seguinte, basta fazer a sua parte bem feita. Para começar a ser um bom vendedor, para tirar das vendas uma renda extra para sua vida, basta fazer a sua parte bem feita. Mateus 7,12, que é alguns versículos depois daquele que a gente leu antes, eu vou ler aqui para ti, olha só, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei dos profetas. Tudo que você quiser que façam para você, faz assim para os outros. Se você quer ser alguém de sucesso na área de vendas, começar uma renda extra e daqui a pouco começar a entrar mais dinheiro nas suas finanças através das vendas, simplesmente faça para os outros aquilo que você gostaria que estivesse fazendo para você. Oferte para as pessoas algo que você gostaria de estar comprando. Se ponha no lugar das pessoas, né? Entregue aquilo que você prometeu. Seja um bombom que você se propôs a vender, um chocolate, né? Sei lá, seja lá o que for que você se propôs. Entregue com qualidade para essa pessoa, tá bom? E o terceiro ponto aqui que é o seguinte, ó, fazer a sua parte é de você ter pontualidade e saber escutar. Escute aquilo que as pessoas estão te demandando e certamente você terá sucesso nessa área, tá bom?
E um último segredo quanto a isso é o seguinte, que os vendedores sabem, e eles não revelam para todo mundo, que é o seguinte, quem trabalha com vendas, quem aprendeu a vender algo, seja se vender ou vender um produto, esse tipo de profissional não fica sem trabalho. A maioria das empresas está muito interessada em contratar profissionais da área de vendas. Tá bom? É uma área que não tem escassez, bem desafiadora em muitos casos, ela é bem desafiadora e se você desenvolver essa habilidade, você vai abrir muitas portas para a sua vida profissional, querido. E o último ponto aqui para a gente finalizar essa aula, né, é o seguinte, eu quero te mostrar algumas dificuldades que você encontrará pelo caminho e o que fazer para libertar-se de cada uma dessas dificuldades, tá? No que diz respeito a gerar uma renda extra. Tá? Primeira dificuldade que é o seguinte, a falta de conhecimento na área pode ser um empecilho para você. E a resposta para isso é estudar. Estude, não tenha medo de estudar. A internet é um vasto campo de conhecimento. Tá? Não tenha medo de comprar um curso, adquirir novos conhecimentos. Quando você está investindo nas suas finanças, você pode estar investindo numa nova maneira de gerar recursos financeiros, invista tempo. Dá trabalho, sabe? A gente está muito acostumado com as coisas, a gente quer as coisas fáceis na nossa vida. E ter uma fonte de renda saudável, uma segunda fonte de renda, dá trabalho muitas vezes, tá? Mas não se faça pequeno diante desses desafios. Se você lhe falta conhecimento, vai atrás, aprenda, tá bom? Provérbios 12:11 diz o seguinte, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimentos, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Né? Trabalhe a sua terra, trabalhe os seus conhecimentos, os seus recursos, e isso vai ser fonte, fartura de alimento para a sua vida, fartura financeira. Tá? Segunda dificuldade que talvez você enfrente, que é o seguinte, o campo de batalha, ele ocultará perigos que o planejamento será incapaz de prever. O que quer dizer esse conselho? Às vezes, quando a gente olha para um plano como esse, de gerar uma renda extra, a gente planeja muitas coisas. Eu preciso disso, preciso daquilo. Depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo outro. Mas somente colocando a mão na massa, você vai descobrir alguns desafios que estão ocultos, que você não consegue prever. Né? E naqueles momentos, é importante você entrar com o jogo, entrar em campo, né? Colocar o time em campo, começar a experimentar e até mesmo errar muitas vezes. É importante errar. Para acertar é preciso errar. Nem uma criança que está aprendendo a caminhar. Para ela aprender a caminhar, ela precisa cair, ela precisa tropeçar. E esse é o processo natural na vida de uma criança e vai ser na sua também, à medida que você decidir formar uma renda extra. Terceira dificuldade, às vezes a gente vai ter preguiça. O clima ficou ruim, deu desculpa, né? Eu não quero outras coisas mais confortáveis para fazer. E o segredo quando a gente tem uma preguiça é o seguinte, joga o chapéu do outro lado do muro. O que significa isso? Você joga o chapéu lá e depois dá um jeito de ir buscar. Se comprometa com os processos, né? Dessa forma você vai evitar a preguiça na sua vida, que pode ser devastadora, que pode limitar a sua atuação no que diz respeito a gerar essa nova renda extra, essa renda extra. Talvez você se lembre de alguém que está precisando ouvir esses tipos de conselhos que eu falei aqui sobre uma renda extra, talvez alguém que está aí minguando financeiramente numa fonte de renda escassa. E eu te convido a compartilhar essa aula, manda aí no grupo do WhatsApp da família, ou compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais, manda num direct para alguém. Dessa forma esse conteúdo se espalha ainda mais pelas redes sociais, tá bom? Deixa aqui embaixo alguma dúvida de algo que não ficou claro para você e larga um curtir se você não curtiu ainda esse vídeo, tá bom? É isso, então a gente se vê na próxima aula, tá bom? Toda terça e quinta tem uma aula mais extensa, uma aula mais profunda como essa que você está assistindo agora. E todo dia nas nossas redes sociais sai uma pequena dica sobre finanças, tá bom? Fica com Deus então e a gente se vê numa próxima, tá? Até mais!